Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 4 do nosso desafio dos R$ 2.000 aos 200 mil financiados. Hoje é dia 13 de dezembro, demorei um pouquinho mais de um mês aí para fazer um vídeo para vocês. E infelizmente vim com notícias ruins, mas também notícias boas, né? Como vocês podem ter visto o título do vídeo, eu acabei perdendo minha conta real, o que me deixou muito triste. Como vocês podem ver aí na nossa planilha, eu tive um desempenho horrível. Até que no último dia da conta ter sido violada, eu acabei cometendo um erro que particularmente me deixou muito triste, bem chateado, por ter sido um erro meu, um erro bobo, mas que me custou a minha continha, né? Então, como vocês podem ver, no dia 10 de novembro eu acabei tomando 2 stops, né? E acabei parando no dia tranquilamente. No dia 11 tomei um 0 a 0. No dia 12 tomei um 0 a 0. No dia 13 tomei um loss. No dia 14 tomei um 0 a 0 e mais 2 loss. Parei também no dia, conforme minha regrinha. Fiquei 2 dias sem fazer nada. No dia 17 eu tomei um 0 a 0, um loss, 2 0 a 0. E no dia 18, rapaziada, foi onde aconteceu a besteira. Eu tomei um loss, como vocês podem ver, e tomei um stop de $500. Como assim $500? Rapaziada, tomei um loss de $500 por uma besteira. Eu acabei operando depois do horário, como vocês podem ver. Eu faço trades até as 3 da tarde. Quando foi 4 horas eu estava dando uma olhada e apareceu uma oportunidade. Eu peguei e abri a posição sem olhar o lote. Eu olhei achando que estava com 50 de stop, estava de 500. E larguei lá o celular e fui tomar um café, porque eu estava trabalhando na hora. E eu acabei só batendo a ordem na rapidez e fui tomar café. Quando eu voltei, eu só vi aquele e-mail de conta violada. Eu olhei e falei, como assim? Quando eu fui ver, em vez de ter colocado $50 de stop, coloquei 500. Aí, conforme a regra da mesa, né, 5% você pode usar de drawdown no dia. Como eu já tinha tomado um de 50, tomei um de 500, violei a conta, perdi ela. Eu fiquei tão abalado, não fiquei tão abalado, mas eu fiquei tão inconformado que eu acabei ficando de fora aí por um tempo, como vocês podem ver. Ah, não, foi no dia 19, eu marquei errado, tá? Eu acabei violando aqui como máximo do limite de daily loss, né? Foi excedido. Aí eu fiquei bem chateado, inconformado, porque eu violei minha própria regra, pessoal. Né? Como vocês podem ver, eu só posso fazer trades até as 3 da tarde. Eu acabei entrando às 4. Se eu não tivesse entrado, não teria violado a minha conta. Outra coisa que eu percebi com toda essa história que aconteceu, né, da conta real. Eu percebi que eu não tomei nenhum take aqui. Só loss 0 a 0. O que se consiste no 0 a 0? Eu estava entrando com $50 stop, arriscando $50, e quando eu chegava a $100 de take, eu travava no zero. Então ele chegava a $100, voltava pro zero, $100 voltava pro zero, $100 voltava pro zero. E o meu alvo era de 150, que eu sempre busco 3 para 1, né? E sinceramente, eu não sei se eu peguei um timing muito ruim no mercado, se eu fiquei muito confiante, se eu comecei a não analisar direito, né? Eu até tirei print dos meus trades para eu poder dar uma olhada e eu acho que eu fiquei meio emocionado com a conta real. O que eu acredito que seja normal para muitas pessoas, né? Muitas pessoas, quando pegam a conta real, ficam ou com muito medo ou com muita confiança. E isso acabou acontecendo comigo, né? Quando eu quebrei a conta, eu acabei comprando uma outra, tá?
eu comprei uma outra. No dia 19 mesmo, eu paguei R$ 378 na mesma conta de US$ 10.000. E o nosso caixa ficou em 1.231 agora. E agora vem a notícia boa. Eu aprovei essa conta novamente, como vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, se a gente for ver aqui, ó, nossa primeira fase, eu aprovei. Opa, aqui nossa primeira fase eu aprovei e a nossa segunda fase eu também aprovei. E aqui já estamos com a nossa conta real de novo, que ela veio agora no dia, hoje é dia 13, dia 12, dia 11 foi criada, né? Então no dia 11 eu aprovei a segunda fase, como vocês podem ver aqui, tá? Então estou de volta no onde eu estava no episódio 3. Foi um susto, foi um momento muito ruim, porque realmente eu me abalei psicologicamente, então até que eu operei um pouco com medo. Na primeira fase até que não, mas na segunda fase eu já fiquei meio preocupado ali, tá? Mas deu tudo certo e eu vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui está a nossa planilha da primeira fase da segunda conta, tá? Eu comecei o dia tomando 2 stops. Aí eu fiquei 4 dias sem fazer nada. Nesse tempo aqui que eu fiquei meio chateado com medo, porque além de eu ter tomado o stop e perdido minha conta, eu acabei tomando 2 stops seguidos, né? E isso me deixou preocupado. Será que eu tô fazendo os trades certos? Será que a minha análise tá certa? Será que eu realmente tô fazendo... Será que eu realmente sei fazer isso? É o que muita gente pensa, né? Então eu tomei esses 2 stops seguidos e fiquei 4 dias sem fazer nada. Até que no dia... Não, no sexto dia... Desculpa. No sexto dia eu fiz um take de 3 para 1, né, de $650. E no outro dia, no sétimo dia, eu fiz um take de 559,50, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, pessoal, aqui foi o trade da minha aprovação na primeira fase. Como vocês podem ver, eu estava com um saldo de 10.237,64. Eu já tinha tomado 2 stops e já tinha feito um take de 600 e pouco. E eu precisava de mais um take para passar, tá? Então eu peguei esse trade no AUD/USD no dia 26 de novembro, meio-dia e pouquinho, tá? E esse trade foi finalizar só 11 horas da noite quase, então deu quase 12 horas de operação, tive que pagar swap, tive que aguardar todo esse tempo. Então eu não consegui gravar todo o trade para vocês, porque imagina, tem que gravar 12 horas de operação. Ia ficar aqui um vídeo desse, mesmo que eu avançasse 16 vezes a velocidade do vídeo, ia dar um vídeo de 1 hora, então sem chance, né? Então eu gravei aqui só a entrada para vocês, os 30 primeiros minutos, tá? E foi um trade bem tranquilo, ele não me deu sufoco nenhum, tá? Eu vou mostrar ali no TradingView para vocês como, né, qual foi a análise, mas foi tecnicamente seguindo a tendência, ó. Ele deu um gatilhozinho de entrada ali que foi onde foi feita a operação mesmo, né? Certinho ali, bem certeiro esse trade. E ele acabou me dando a aprovação da primeira fase nesse dia, no dia 26 de novembro. E daí eu acabei pegando a segunda fase, que eu também gravei e vou mostrar pra vocês, tá? Mas primeiro eu vou mostrar aqui no TradingView como é que foi a minha análise dessa operação aqui. Então aqui, no dia 26 de novembro, tá aqui a operação. Ela foi finalizar 10 horas da noite. 10 horas da noite bateu aqui. Então, pode ver aqui, meio-dia e 30 até 10 horas da noite. Deu 10 horas de operação, né? Então, aqui está. Se vocês forem ver, a tendência da AUD/USD era muito forte. Ele estava bem consolidado aqui. Ele rompeu, capturou liquidez esse topo, né? Como tinha grande interesse na alta, houve uma correção, não fez nenhum gatilho de venda. E daí quando ele fez
começou a impulsionar para cima. Ele deu um gatilho de entrada aqui e eu acabei comprando, né? Podem ver que ele realmente só deu uma bela puxada para cima e depois foi corrigindo de uma forma lateral subindo, né? O que é saudável para uma alta. Então foi um trade bem tranquilo, tanto é que depois disso, ó, ele só subiu, foi embora, né? Então essa aqui foi a operação que me deu a aprovação na primeira fase. E agora eu vou mostrar a segunda fase para vocês aqui, tá? Como vocês podem ver, então, aqui a nossa planilha da segunda fase da nossa conta número 2, na qual se encerrou no dia 11 de dezembro. E como vocês podem ver, eu tomei 2 0-0, um take de 1 para 1, que deu 2% da conta, tomei um stop e tomei um take aqui no dia 11 de dezembro, que foi a nossa aprovação na segunda fase. Eu consegui gravar essas duas operações, tá? Essas daqui eu não consegui gravar porque eu não liguei meu computador, então eu não tive como gravar elas. Mas esse trade aqui foi tão rápido que eu fui almoçar, quando eu voltei já tinha batido o alvo. Não deu nem tempo. Foi até um trade em 1 minuto, eu não costumo fazer, mas eu vou mostrar ali pra vocês. Daqui a pouco foi um take no ouro. Foi um stop no ouro e um take no ouro. Isso aqui foi ansiedade pra passar. Foi a besteira minha. Tentei fazer um trade nada a ver com o meu operacional e acabei estopando. Daí esse aqui eu entrei já de uma forma mais, né, me acalmei psicologicamente falando, e daí eu fiz esse trade aqui e aproveitar. Eu vou mostrar esses dois trades aqui pra vocês, que foi o que eu gravei, e daí eu já vou mostrar, eu não vou nem mostrar esses dois aqui. Esse aqui eu saí porque o mercado lateralizou, se eu não me engano foi no GBP/USD, eu não lembro agora. Esse aqui foi um stop nada a ver com o meu gerenciamento, com a minha estratégia. E daí esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu posso até mostrar esse aqui pra vocês também, né? E daí eu vou mostrar o meu trade que foi da aprovação, tá? Então, esse aqui foi a primeira operação que a gente fez na segunda fase. Eu tô com 35 centavos ali de lucro porque eu bati uma ordem que eu preciso ter 3 dias, né, de movimentação na conta. Então já bati ela no primeiro dia que eu comprei ela. Então, como vocês podem ver, qual que foi a análise desse trade aqui? Tivemos muitos topos confluentes ali. A gente consegue até traçar uma linha e ver que ele rompeu, ele capturou liquidez em cima desses topos. E logo ele veio descendo, criando um padrãozinho de venda que acabou desenvolvendo muito bem, só que ele acabou me tirando no 0 a 0. Esse trade em específico, ele já poderia ter me dado aprovação, tá? Mas a gente entra naquele conceito psicológico de que a segunda fase ela é um pouco pior, tá? Psicologicamente falando, principalmente para mim, né? Particularmente, na verdade, para mim. Então, o que aconteceu? Ele chegou em 1,5%, ele virou o dia e eu acabei encerrando quando ele voltou no zero, tá? Porque eu achei que ele poderia estopar, principalmente por ser início de pregão, né? Que era às 8 horas da noite, a gente tá em horário de verão lá nos Estados Unidos agora, então o mercado tá abrindo às 8. Fechei 7 e abre às 8. E daí ele chegou no 0 a 0, mostrando aqui pelo TradingView fica melhor, tá? Então, voltando à análise do trade, ele está numa tendênciazinha agora um pouco de baixa, uma correção, certo? Puxando, diminuindo o zoom, a gente pode ver. E ele criou a gente pode até puxar um pouquinho mais para trás aqui, esses topos confluentes que começa a ter muita liquidez aqui para cima, né? O pessoal vai posicionando nos stops, principalmente quem está vendido, e o mercado tende a capturar esses stops, né? Eu trabalho mais com minha forma de operar, é mais buscando, tentando analisar o que os institucionais estão fazendo, estão pensando, tá? Então, quando ele veio, capturou liquidez e reagiu forte aqui, como a gente pode ver nessa sequência de candles fortes, ele deu uma corrigida e criou o meu padrãozinho de gatilho de entrada.
Foi um trade lindo, 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 tá? E eu bati a posição aqui, 12,40, conforme tá ali no vídeo, tá? E ele foi desenvolvendo super bem. Quando chegou aqui, ó, o mercado fechou, abriu às 8, certo? Abriu às 8. Ele veio, voltou no meu 0 a 0. Aqui, como vocês podem ver, ele chegou a bater 1,73 no meu risco. Eu geralmente travo no 0 quando bate 2% ao risco, né? Quando ele chegou então aqui às 9 e pouco da noite, eu falei, quer saber? Já tá na hora de dormir, perto da hora de dormir. Eu vou fechar esse trade e amanhã eu procuro outra oportunidade. E o que que ele fez? Quando foi 3 horas da manhã, ele bateu o alvo. Bateu o alvo, não precisava nem ter saído. Foi mais aquele conceito que eu entro aqui de novo com vocês, a parte psicológica, né? De que a segunda fase ela é um pouco complicada, porque você não quer voltar para a primeira fase, você não quer voltar a começar do 0 a 0, ainda mais eu que perdi a conta daquela forma que eu mostrei a vocês. Então aqui foi o trade do 0 a 0 e daí eu fui para a próxima operação, que foi no USD CAD, que eu vou mostrar aqui também agora. Então, aqui o trade do USD CAD, como vocês podem ver, dia 4, um dia depois, mais ou menos 3h20, né? Eu abro a posição até as 3, 3h10, né? E daí apareceu essa operação que foi praticamente a mesma coisa do trade do XAUSD, do ouro, tá? Que foi a captura de liquidez e a reação do mercado logo em seguida. Tá, então houve captura de liquidez desse fundo, ele reagiu, fez um padrãozinho de entrada bem bonitinho e lógico que configurou, pegou, então acabei entrando na posição. Com um único detalhe, esse trade eu deixei rolar dessa vez, não tirei antes de dormir, só que ele também foi no zero, eu fechei ela no zero por um seguinte motivo. A tendência do SDCAD, olhando o gráfico mais para trás, que eu vou mostrar ali no TradingView para vocês, ela tem uma tendência de baixa muito forte, então isso me deixou um pouco mais preocupado, porque a madrugada inteira o mercado não desenvolveu, ele ficou lateral, e daí na hora que ele voltou no zero, eu decidi fechar e esperei uma outra oportunidade. Nesse caso, se eu tivesse deixado o trade rolar, eu teria sido estopado, tá? Mas daí eu acabei saindo no zero e esperei a outra oportunidade. Conforme eu vou mostrar aqui no TradingView para vocês. Então, conforme aqui o TradingView, a gente consegue ver esses topos nivelados, que eles são bem atrativos para você deixar seus stops, né? O pessoal pensa, vou deixar embaixo do fundo. O que o mercado faz? Ele vem capturar liquidez. Na hora que ele veio capturar liquidez, ele reagiu de forma positiva para cima, me deixou um padrão de entrada, eu bati a compra e ele desenvolveu um pouco, né? Então o mercado fechou às 7, abriu novamente e daí ele ficou a madrugada inteira aqui enrolando até chegar às 3 da manhã, enrolou mais um pouco, ele quase estopou e daí quando eu acordei, mas era 6h50, o mercado estava negativo e daí quando foi às 7h25 aqui eu fechei, tá? E depois, logo em seguida, olha só o que ele fez. Ele veio capturar mais liquidez do fundo, né? E foi embora. Então a minha preocupação foi justamente porque ele vem numa sequência bem baixa, né? Bem de baixa. E foi onde me deixou preocupado, eu decidi sair no zero, que eu pensei que ele poderia vir buscar outra região de liquidez. E foi o que ele fez, tá? Então, foram esses dois trades que me deram os dois 0 a 0. Eu consegui gravar eles, os outros não. E agora eu vou mostrar para vocês o trade de aprovação que foi no ouro. Então o trade no ouro foi esse aqui, do dia 11 de dezembro, a meio-dia e 35. E ele simplesmente só foi embora, né? Eu comprei ele bem aqui e ele, se for puxar
no M1, eu comprei ele aqui, nesse pavio, e ele simplesmente deu 2 velas fortes pra cima e foi embora, né? Trade muito, muito bom, né? E o que consiste na minha análise aqui? Como a gente pode ver, o ouro ele tá desde o dia 1º de dezembro lateral. Lateral com força vendedora. Você pode ver que ele tocou uma vez, quase duas, mas ele segue na parte de baixo da lateralização aqui, né? Então ele veio, criou uma liquidez interna com vários topos confluentes, capturou liquidez e reagiu. Só que ele não demonstrou nenhuma força aqui, na verdade ele demonstrou força, mas ele não me deu nenhum gatilho de entrada e lateralizou de novo. Quando ele lateralizou de novo, eu esperei ele capturar liquidez e caso ele reagisse para baixo, me dando um gatilho de entrada, eu entraria vendido. Porém ele não fez isso, ele fez uma vela forte e como ele não deu nenhuma entrada, ele voltou a subir. O que eu pensei, ele vai buscar a liquidez da parte de cima. Então eu acabei fazendo uma compra a favor com um alvo até o limite máximo aqui do range, né, dessa consolidação. E foi um ótimo trade. Deixa eu voltar aqui no M1. Ele fez o mesmo padrãozinho de entrada, né? Ele fez o padrãozinho de entrada aqui que eu gosto e eu acabei fazendo a compra. Eu tinha até colocado uma setinha, viu? Caso ele fizesse aqui esse padrãozinho de compra, eu entraria na operação e foi o que ele fez. Então, meio-dia 37 eu estava almoçando, né? Eu cliquei e ele desenvolveu. Então aqui está nosso e-mail de novo do nosso parabéns por ter passado na segunda fase, né? E aqui já está a nossa continha real. Eu já assinei o contrato de novo. Tem que quiser assinar outro contrato por teste, né? Já escolhi o meu pagamento, que vai ser de 15 em 15 dias com 20% de comissão para eles. E agora é fazer os trades de novo, tá? Eu já fiz aqui a nossa planilhazinha também da conta Live 2, que é a da nossa segunda conta. Só que agora tem um porém. Hoje já é dia 13 de dezembro. Então, eu nem arrumei a conta ainda, inclusive. Não é essa. É essa aqui. Tá aqui, né? Até coloquei janeiro aqui, por quê? Hoje já é dia 13 de dezembro, eu costumo operar até o dia 15 de dezembro. Só que 15 de dezembro vai ter o payroll, que é a notícia de dados de emprego dos Estados Unidos. E depois disso eu acredito que vai haver essa realização de lotes aí, de trades dos institucionais. E depois o mercado costuma a cair o volume e ficar um pouquinho mais chato de operar. Então, como eu passei por essa fase meio chata aí, que eu tive que começar do zero, eu vou aproveitar e vou encerrar o ano por aqui, dia 13 de dezembro. Então oficialmente estou encerrando os meus trades para o ano de 2025 e vou voltar na primeira semana de janeiro de 2026, que é onde a gente vai fazer daí, preencher toda essa planilha aqui de novo e ver como é que vão ser os resultados. Novamente vão ser os mesmos objetivos do episódio número 3, que é buscar ali 5% de lucro, que seriam $500, para a gente comprar um teste de 50 ou 60 mil dólares e daí a gente começar a lucrar legal, para daí a gente comprar um teste de 100 de uma mesa, mais 100 de outra, até a gente chegar nos 200 mil dólares, que é o nosso objetivo final. Tá? Então, quero agradecer a vocês por mais um episódio. Né? Foi um episódio meio ruim, mas se tornou bom no final de novo, então foi um aprendizado bacana pra gente seguir nossas regras, nossos objetivos. E eu encerro o vídeo por aqui para não ficar muito longo, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, igual o rapaz fez no último vídeo, pedindo pra eu gravar mais os trades, então eu fiz um pouquinho diferente hoje, né? E no próximo episódio eu quero gravar também mais operações. Eu consegui achar um método que eu consigo gravar e trabalhar ao mesmo tempo. Também consegui um novo
gravador de captura de tela que eu consigo gravar de até 2 horas. Então provavelmente eu até consiga gravar um trade por inteiro, né, do início ao fim. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, comentem, compartilhem e até a próxima. Até ano que vem, né? Desejo já um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos. Que possam ter dias incríveis com suas famílias, amigos. E ano que vem estaremos de volta com trades bons, com um resultado muito bom. Tenho certeza disso. Até mais e fui!